Genética e Biologia Molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. São 7h22. Seguimos com o Folha no Ar. Primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E agora já temos aqui no estúdio da Rádio Folha FM a presença de Rodrigo Bacelar. Bom dia, Rodrigo. Obrigado por estar conosco aqui. É uma honra. E bom dia novamente, Arnaldo. A bola está com vocês. E eu quase que abro o microfone errado, mas não tem problema, agora dá certo. Pode falar, Arnaldo. Vamos lá. Rodrigo, a gente estava comentando aqui no primeiro bloco, né, sobre essas articulações para 2020, né? Você conseguiu aí fechar com o PV, conseguiu agora o PMB. Até pouco tempo tinha uma nota sua dizendo que nunca tinha se colocado como pré-candidato, né? Então a primeira pergunta é: está no jogo, já está articulando como candidato a prefeito ou ainda é um momento de preparação para 2020? Primeiramente eu quero desejar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha FM, aqui o programa Folha no Ar. Quero aqui saudar meu amigo Marco Antônio, você, Arnaldo Neto, que eu costumo falar muito com o Aloysio. Na minha opinião, na minha humilde opinião, né, tem sido uma grande revelação aqui do Grupo Folha da Manhã. Te acompanho de perto o seu trabalho. Obrigado. Companheiro Beto também, o nosso operador. Sem nenhuma aqui. Brincadeira, quanto ao grande, não há a menor dúvida. Também não há a menor dúvida, né, Marcos? Então, só ontem que nós tivemos alguém mais alto, não, anteontem, mais alto do que ele. Até hoje eu não vi. Mas fico feliz do esforço dele. Arnaldo é um companheiro que tem crescido muito aqui na linha editorial do jornal. Sempre muito bem ponderado nas colocações. Mas, enfim, indo direto ao que interessa, ao assunto, né, Marco Antônio? Na sua pergunta, eu quero, antes de mais nada, Arnaldo, deixar registrado o seguinte. Conforme eu falei, de fato, eu, em momento nenhum, ainda me coloquei como candidato a prefeito de Campos. Quero deixar bem claro, em primeiro lugar, que não tenho essa vaidade, do fundo do meu coração. Mas quando a gente entra para a vida pública, óbvio que a gente tem que começar a trabalhar política dia e noite, e essa é uma matéria que eu sempre gostei. Eu sou advogado e trabalho na linha do direito público, que está muito próximo sempre da política, então gosto dessas duas relações, advocacia e política. Nunca escondi isso de ninguém. Amo uma eleição, Marco Antônio. Essa movimentação de eleição é algo que me fascina. Eu acho que é um compromisso, ainda que toda a sociedade esteja desgastada com o poder político, a sociedade tem que participar, porque influencia direto nas nossas vidas. Então, quando todos veem aí ou manejar a política no bastidor, é algo que a gente tem que fazer primeiro como cidadão e hoje como parlamentar, que fui eleito. Então, toda essa movimentação partidária que a gente tem feito, de bastidores, é sim fruto da gente fazer um projeto para a eleição em 2020, mas não que seja Rodrigo o candidato. Tá? Posso dizer que daquele resultado da eleição no ano passado, eu fui o único candidato que em momento nenhum falei que concorreria. Hoje, por exemplo, tenho visto o Vladimir ponderando que ele está preocupado com o mandato dele, mas quando na verdade muitos lá na comemoração da eleição já se apresentavam como candidato a prefeito de Campos, o que eu considero hoje prematuro. Eu acho sim, a gente tem que focar a eleição, como eu tenho feito. Eu tenho tentado montar uma frente partidária, né? Tenho tentado trabalhar no bastidor, mas buscando a eleição de 2020 como um todo, não necessariamente sendo o Rodrigo ou A e B ou C o candidato a prefeito de Campos. Agora, teve aquela articulação lá atrás, né? Foi uma foto sua do... Lá atrás, foi bem recente. Uma foto sua do Gil e do João Peixoto na Alerj, com a legenda meio que emblemática do Vem Aí, né? A Luz até brincou aqui que é o Evém. O Evém com João, Gil e Rodrigo. O que
teve de articulação naquele encontro? Sobretudo, além de vocês três, o Caio também estaria incluído nesse jogo? Perfeito, Arnaldo. Na verdade, aquela foto foi proveniente de uma ideia minha, numa brincadeira no plenário. Eu e Gil, a gente tem se tornado muito próximo ali, fruto do trabalho que a gente desenvolve na casa. E até porque para defender a cidade de nossa vocês, cidade, lógico. Exatamente, a nossa região e a que base, é o ideal, né? Que é o ideal. Exatamente. Então, acho assim, o princípio de tudo é ter uma boa relação com todo mundo, quiçá com quem representa a gente, com os deputados eleitos aqui da cidade. Então, venho tendo essa boa relação com o Gil, a gente vinha conversando muito, e especificamente naquele dia do plenário a gente chamou o João para conversar, falando justamente sobre projeções de 2020, porque Gil é um dos que tem muita vontade de disputar a eleição, já se apresenta como candidato a prefeito, e conversando com o João falou que já teria algum tipo de tratativa com o Rafael, que aguardava alguns posicionamentos do prefeito da cidade de Campos, mas de toda sorte a gente brincou, vamos tirar uma foto aqui então, mas na verdade o que há, e isso eu não escondo, e já me posicionei inclusive com a Luísa, foi que eu acho que a gente tem que deixar as vaidades de lado e olhar Campos como o principal. A cidade precisa crescer, a população precisa ser bem atendida, então eu conversei muito com o Gil isso, falei, Gil, acho que se sair essa onda, que todo mundo é candidato, fruto às vezes de vaidades individuais, né? A cidade não vai chegar a lugar nenhum. Campos, infelizmente, tem um parâmetro, Arnaldo, que a gente tem que mudar essa mentalidade. Se eu sou contrário ao prefeito, às vezes o grupo passa na rua e nem nos cumprimenta, isso não tem nada a ver. É como numa família, se Marco Antônio torce para o Flamengo e o sobrinho ou o filho torce para o Vasco. Eu acho que o Marco Antônio, como pai, não vai ficar feliz, mas não vai deixar de tratar seu filho. Né, até porque eu tenho 5 filhos. Um é corintiano, um odeia futebol, uma é tricolor, como eu, e os outros 2 flamenguistas. Mas isso que é o bonito, entende, Marco Antônio? Então, na verdade, eu chamei Gil para que compuséssemos um grupo visando o melhor para a cidade, tanto nos interesses legislativos, que pudesse trazer uma contribuição para a cidade de Campos, quando também fui procurado pelo Caio Viana e fiz a mesma proposta para ele. Eu entendo que a gente tem que caminhar juntos, né, pensando num bloco para o bem da cidade, e lá na frente, óbvio, tudo vai se apresentar no momento oportuno, a gente vai conseguir identificar quem teve mais musculatura para disputar a eleição, quem está mais preparado, né, quem o povo está tendencioso, né, a apostar, e aí a gente define um quadro. O que não pode haver é uma ruptura plena de que ninguém fala com ninguém, de que um ataca o outro, porque ninguém aguenta mais isso. Esse formato de política e de concepção, que no interior tem muito, a gente leva muito para o lado pessoal, é ruim, porque a cidade deixa de crescer com isso. Agora, quando você fala nessa conjuntura e vê musculatura eleitoral, você fala isso numa candidatura de terceira via, é fora o dualismo que parece, ou a polarização que tenta se desenhar entre o prefeito, detentor da máquina, o que é um peso considerável em qualquer cidade, né, e o candidato do grupo político que governou a cidade até 2016, que o que tudo se desenha seria o Vladimir. É fora desse dualismo, essa aliança, ou haveria possibilidade até mesmo de chegar perto desse dualismo? Perfeito a sua ponderação, Arnaldo. Eu posso adiantar, ao menos pela parte que me cabe, falando em nome do Rodrigo, deputado, que eu não farei aliança de forma alguma com o grupo de garotinhos, isso é uma hipótese nula de pleno direito, como a gente diz, né, no judiciário, e também não faria com o Rafael, entendeu? Nada contra nenhum nem outro, os trato muito bem, desejo sucesso na empreitada do Vladimir como deputado federal, assim como o resto do governo do prefeito Rafael Diniz, mas da parte do prefeito eu acredito que não haverá mais tempo de recuperação, né? As propostas que foram elencadas lá atrás não conseguiram ser alcançadas, eu acho que houve uma decepção geral, mas continuo com respeito, porque ele é prefeito da cidade de Campos, a gente tem que saber criticar, mas criticar nos limites que nos cabe. E ao Vladimir, por todo o histórico familiar que a gente tem de oposição e tantas outras coisas mais. Então eu entendo que a cidade sim precisa oxigenar, ainda... Repito, Arnaldo, não definido que nome seria, mas acredito sim que a solução para a cidade é uma terceira via. Com relação ao prefeito Rafael, o próprio Vladimir levantou em entrevista recente à Folha, acredito que foi na edição de ontem,
saiu na edição de ontem, em que ele fala que você colocou ele como plano B do garotinho, né, o plano B do pai, e ele coloca que você pode estar criticando o Rafael, mas que o governo Rafael ajudou a sua campanha a deputado estadual. E não é a primeira vez que se fala isso. Você realmente teve apoio do grupo governista na sua eleição? Primeiro, Arnaldo, no tocante à sua primeira parte da pergunta, que ele é o plano B do pai, eu estou afirmando e nunca tive dúvida disso. E os próprios relatos dele e da imprensa comprovam o que eu estou falando. Vladimir, desde o resultado da eleição, se colocou o tempo inteiro como candidato, até que o próprio pai passa por cima dele atropelando, como é o seu modo peculiar, e diz que o projeto inicial é Rosinha prefeita, e que estaria lutando para limpar a Rosinha nos tribunais para que ela fosse a candidata. Ou seja, o próprio pai atropela o filho, não fui eu. Então, ele é de fato um plano B, caso a inelegibilidade da ex-prefeita Rosinha permaneça. E em segundo ponto, abordando a sua pergunta, quando ele diz que eu tive apoio de Rafael. Na verdade, o meu pai, Marcos Bacelar, era vereador do município, saiu por um problema de registro, que eu quero aqui inclusive dizer que foi impetrado pelo Vladimir, à época das eleições de 2016, como também é peculiar do grupo deles. Eles gostam de fazer eleição suja, eles gostam de ir para o tapetão. Esse é o modus operandi da família Garotinho. Eu respeito, né? Tem gente que gosta de usar a inteligência para o mal, Marco Antônio, eu não. Eu acho que a eleição, Arnaldo, se ganha na bola. A gente vai para a urna, e o que o povo decidir tem que ser respeitado. Tem que parar com esse mimimi que fica. Que vai ter operação, que vai prender. Se o prefeito não está tendo sucesso na empreitada dele de administrar a cidade, paciência. O povo assim o escolheu, a gente tem que esperar acabar a gestão, os 4 anos, e disputar uma eleição, quem for melhor que vença. E quando ele diz essa parte do Rafael, nada mais é que para me atingir. Eu acho que ninguém melhor que o próprio prefeito Rafael Diniz tem consciência de que eu quis disputar a minha eleição de uma forma independente. Deixei isso muito bem claro, Arnaldo, para ele no início do ano passado, não foi no período eleitoral, né? Cheguei a conversar muito com o Rafael, porque me dou bem com ele no campo pessoal, não tem problema algum com o prefeito Rafael Diniz, mas deixei bem claro para ele que eu queria testar meu nome, que eu queria testar minha densidade eleitoral e que não caminharia com ele, porque eu não acreditava no governo, na forma, e não concordava com a forma que o governo estava sendo conduzido. Mas voltando até o parâmetro que a gente deu aqui, o exemplo do futebol, eu tenho que respeitar a democracia e as adversidades, inclusive dentro da minha casa. Meu pai optou por ser base de sustentação do governo Rafael Diniz. Se vocês se recordam, meu pai entrou por força de uma cautelar que a gente obteve sucesso no TSE, com 4 meses já de governo em andamento. E isso tudo foi muito respeitado. Eu tenho minha vida, né, de advocacia no Rio, lá eu ficava. Nunca tive uma ingerência no governo sequer. Para não dizer que eu nunca pedi nada a Rafael, Arnaldo, porque se uma coisa que eu sou é muito justo, eu pedi se ele pudesse, à época, me ajudar dando a disposição de um grande companheiro que me ajuda muito, que ficava comigo, que não queria estar trabalhando ali na prefeitura naquele momento eleitoral. Posso dizer que foi o único pedido que eu fiz a Rafael, e Rafael, diante de toda a sua grandeza, me atendeu de pronto imediato, né? Mas a ajuda eu não tive nenhuma, senão o grupo do meu pai, óbvio, que caminhava na base de sustentação, e alguns faz parte da prefeitura. Não seria uma incoerência, né, se Rafael falasse para o meu pai: você não vai votar no seu filho, não. Você vai votar no deputado X que eu estou apoiando. Então, a celeuma que tenta se criar é essa, e que não existe. E da minha parte também eu respeitava. Ele diz: eu não criticava Rafael para poder não atrapalhar meu pai. Não tem nada disso. Eu não critico o Rafael porque eu ganhei a eleição sem precisar jogar pedra em ninguém. Entendeu, Arnaldo? Quem me conhece, quem acompanha a minha trajetória, sabe que eu vinha trabalhando há 2 anos. Quando meu pai se candidatou a vereador nas eleições de 2016, eu já, de certa forma, trabalhava o bastidor para a minha eleição, que viria 2 anos depois. Mas entendo, Marco Antônio, que a eleição não se faz assim, jogando pedra, criticando por criticar, jogando sujo com as pessoas. Eu acho que o resultado está aí. E reafirmo, acho que o próprio prefeito Rafael Diniz é testemunho de tudo que eu estou falando. Em momento nenhum eu usei palanque para dizer que o governo estava isso ou aquilo para eu ganhar voto, da mesma forma que não fiz com o grupo contrário a gente de uma vida inteira, que é o Grupo Garotinho. E graças a Deus consegui êxito, foi da vontade de Deus e da população que eu chegasse ao mandato. Voltando, quer dizer, lembrando de um fato muito interessante que
quando acabou o regime militar, ou no final do regime militar, que era bipartidarismo, nós tínhamos o MDB e a Arena, né? E durante o período militar, o MDB foi crescendo, e você via claramente no final que a Arena perdia em quase todos os municípios e estados do Brasil, e teve um gênio na Arena do governo militar que resolveu pelo pluripartidarismo, com o objetivo óbvio de dividir a oposição. Essa divisão de oposição que foi feita, e que hoje o Brasil, acho que tem uma quantidade de partidos absurda. Você não acha, Rodrigo, você como advogado, como observador também da política e tudo, e como político, você não acha que boa parte desses partidos não tem nenhum conteúdo ideológico, nada? Eles são, digamos assim, balcão de negócio, e os jogadores políticos são como jogadores de futebol, que eu sou flamenguista desde pequenininho, até a hora que um outro clube lhe oferece um bom dinheiro ou uma boa condição. Você não acha que isso tem acontecido na política? Isso não enfraquece um pouco o discurso das pessoas que porventura tenham viés político forte? Bela observação, Marco Antônio. Eu acho que, inclusive, já passamos o ápice dessa questão do balcão de negócio partidário em função da mudança da mentalidade da sociedade quando o assunto é política. Já tivemos uma fase muito pior. Eu costumo falar isso desde a advocacia, mas também com os companheiros parlamentares, que é muito difícil hoje você ter a segurança que vai concorrer pelo partido, né, X ou Y. Porque, como você falou, muitas coisas a gente tenta construir uma base de um diretório, por exemplo, no interior, e quando você vai ver interesses maiores no fechar dos olhos da eleição, quando se aproxima, você toma uma pernada, o partido já vai com um pouco outro. Então, realmente é uma grande observação que você fez. Tem partidos que ainda mantêm um viés, né, ético, tem como tem, né? A gente tem que saber separar o joio do trigo, mas lógico, realmente a quantidade infinita de partidos, e hoje são mais de 30, inclusive com essa questão da Cláudia Barreira, que muitos foram reduzidos, mas com a fusão acabam se mantendo aí, mas é uma coisa que tem que ser muito reavaliada, sim, porque eu entendo que tem que ter mais seriedade, principalmente dos presidentes em âmbito nacional das siglas partidárias. São 7h40. Vamos fazer o seguinte, Rodrigo e Arnaldo, vamos a um pequeno intervalo. Você quer soltar a pergunta? Não, eu só quero... a gente tem pessoal acompanhando com a gente aqui ao vivo nas redes sociais, e tem o Leonardo Arueira falando que gostaria de fazer uma pergunta ao deputado. Lembrando aos nossos ouvintes que nos acompanham que as perguntas podem ser enviadas pelas redes sociais, pode estar acompanhando a gente na página da Folha FM, e daí a gente vai passando algumas perguntas aqui e a gente vai acompanhando os comentários. Pode e deve. Justamente. É importante a participação dos nossos ouvintes aqui na Folha FM. Você quer que já deixe a pergunta para o próximo bloco? Deixa a pergunta, então. Essa semana a gente estava falando aqui dessas articulações para 2020, né? E a gente teve a revelação da nomeação do Magal no RH da Câmara. Depois você disse ao Aloysio que ali foi um equívoco que seria no seu gabinete. Até ontem não tinha saído ainda essa correção da Alerj. A gente está acompanhando aí dia a dia o Diário Oficial. E vamos falar sobre essa questão do Magal, porque você falou sobre judicialização de campanha agora há pouco, judicialização de quem vai para o tapetão por causa de uma eleição. O Magal teve uma condenação na ação eleitoral, foi inocentado na criminal, inclusive você o defendeu, e você teve apoio não só do Magal, mas de outros vereadores da Chequinho. Eu queria falar sobre a Chequinho e como que você recebeu esse apoio de 2 vereadores condenados nas ações eleitorais dessa operação que mudou aí a questão da eleição em Campos. Bom, então, está feita a pergunta. Vamos ficar com a... Não podemos esquecer a pergunta, senão ele tem que fazer a pergunta toda de novo. Está gravada. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Todos os sábados de 8 às 9 da manhã, o programa